No ano passado, 2 vídeos viraram notícia porque se tratavam de objetos voadores não identificados. Só que vira e mexe, aparecem uns vídeos desse aí por aí, e acaba tudo sendo mentira. Só que esses 2 foram divulgados por uma entidade meio séria, assim, tipo, você conhece o Pentágono? Um vídeo é de 2004 e os outros 2 são de 2015. Eles foram feitos por pilotos de caça que encontraram um objeto veloz, com os movimentos bem diferentes de aeronaves convencionais. Ou seja, era um objeto voador que ninguém sabia o que era. E se os Estados Unidos, que tem as aeronaves mais potentes do mundo, não conseguiu identificar, talvez a gente tenha esse alô, SOS, Pharaoh. A notícia de OVNIs reconhecidos pelo Pentágono surpreendeu muita gente e deu um friozinho na espinha, né? Porque ninguém sabe de onde eles vieram. E tem mais notícias surpreendentes hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Antes dos vídeos do Pentágono assustarem o mundo inteiro, tinha outras notícias que deixaram a gente em choque, justamente por causa da surpresa. Será que você tá com a memória boa, comeu peixe o suficiente para lembrar de tudo isso? Vamos conferir agora, tirar a prova, né? Vamos ver se você se surpreende ou se já tá assim, isso aí é qualquer coisa pra mim. Então, vamos começar? Vamos, bora! Antes do Richard Rasmussen, né, inclusive um beijo pra você, Richard, dominar a categoria de programas que envolviam vida selvagem, o australiano Steve Irwin já era mestre nesse assunto aí. Você deve lembrar bem. Desde 1991, ele gravava programas falando sobre a vida animal, né? Procurava bichos nos lugares remotos e tudo mais. Ele era zoólogo e ganhou fama mundial depois que estreou o programa O Caçador de Crocodilos, em 1996. Talvez você se lembre. Era uma captura de rotina. E aí, nhoque! Ele pegou a minha mão e puxou pra água pra me matar. Mas por sorte eu caí em cima da cabeça dele e escapei com vida. O Steve Irwin era muito experiente e por mais que a maioria das coisas que ele fizesse fossem, assim, meio perigosas de verdade, todo mundo confiava na capacidade dele. Só que provando que nem tudo que tá na TV é falcatrua armada, infelizmente, em 2006, ele foi perfurado pelo ferrão de uma raia enquanto ele tava gravando um episódio do programa. Ele tava em alto mar quando ele decidiu entrar na água para filmar uma raia que apareceu ali próximo. Mas esse bicho de 2 metros se irritou com a situação e reagiu golpeando o apresentador no peito várias vezes. Na hora ele ainda estava consciente, e ele achou que só um dos pulmões dele tinha sido perfurado, mas infelizmente a situação era um pouco mais grave. Uma das ferroadas acabou atingindo o coração do Steve Irwin, fazendo com que ele tivesse uma hemorragia ainda dentro d'água. Ele foi retirado e levado às pressas para o hospital mais próximo, mas quando chegou lá já estava sem vida. A notícia não demorou muito para se espalhar pelo mundo inteiro, dizendo que o grande caçador de crocodilos tinha sofrido uma fatalidade. A morte dele foi filmada pelo cinegrafista do programa e a gravação foi vista só por ele e policiais para atestar o acidente lá, né? Ver o que tinha acontecido. Depois destruíram a filmagem porque a família nunca quis divulgar isso para a imprensa. O Steve Irwin ficou tão influente nos anos 90 e 2000 que várias homenagens foram feitas depois da morte dele. Como, por exemplo, a estrada que passa em frente ao zoológico na Austrália que ele trabalhava, uma reserva selvagem e até um asteroide foram batizados de Steve Irwin. Ele era praticamente um crocodilo dandy da parada, ele era bem legal, gostava. O Brasil venceu a Copa de 58, 62 e 70 e depois ficou mais de 20 anos sem conseguir um título, que veio só na Copa de 1994, né? E esse ano foi especialmente difícil, porque assim, teve morte do Ayrton Senna, que também queria ser 4 vezes campeão do mundo no automobilismo, mas mesmo assim o país estava atento aos jogos da Copa, né? Porque assim, a inflação tá lá galopante, não dá pra comprar nada, mas assim, futebol é futebol. Só que o espírito da torcida ainda foi mais abalado por causa do desempenho que a seleção brasileira teve durante as eliminatórias. E o sentimento que tava rondando ali era que das quartas de final não vai passar, não vai passar. Quando a gente foi jogar contra os Estados Unidos, que eram os donos da casa, bateu até um frio na espinha. E olha só, os Estados Unidos, né? Só que a gente conseguiu vencer de 1-0. Isso foi bem triste para os americanos, que são super patriotas e acabaram perdendo em casa no dia 4 de julho, que é o feriado da independência do país. Ou seja, o Independence Day aconteceu naquele dia, entendeu? Foi o Brasil. Eu disse que não desapontaria. A seleção continuou se arrastando durante o Mundial inteiro. Aí a gente ficou no 3-2 contra a Holanda e 1-0 contra a Suécia. E mesmo sem jogar aquele futebol vistoso de encher os olhos, né, a gente conseguiu chegar lá na final. O jogo contra a Itália foi tenso demais e ficou 0-0. E aí você sabe o que significa, né? Veio prorrogação, veio tudo, pênaltis. O capitão Baresi, ele, Tafarel,
Correu Baresi, vai ajeitar Baresi, vai partir Baresi. É sua, Tafarel. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Essa foi a primeira decisão de título mundial por pênalti que aconteceu na história do futebol, você sabia disso? Aí Romário, Branco e Dunga marcaram os gols, e a gente podia até ter empatado de novo, mas o Tafarel defendeu a cobrança do Massaro, e no último chute, o Baggio fez o favor de errar e deixar a Itália com 2 gols. Aí você já sabe. É tetra, e o cambalhota, o Pelé e o escambau. Esse título foi um dos mais comemorados da história do Brasil, já que ninguém esperava por ele, e mesmo com a performance meio capenga no final das contas, o que importa é quem pôs a mão na taça, né? E você pode até não ter mão na taça, mas você pode pôr o dedo no like, inscreve no canal também, meu filho. Olha só, salva um pão de queijo dos maus tratos. Toda vez que alguém se inscreve, um pão de queijo é salvo. E se você não tá aí no celular, tá vendo televisão, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, ó, que você cai direto lá para você inscrever, tá? Então vai lá, inscreve. Definitivamente o tênis está bem longe de ser um dos esportes preferidos dos brasileiros, mas nos anos 90 isso mudou um pouquinho por causa do Guga, né, o Gustavo Kuerten. Aconteceu com ele mais ou menos o que aconteceu mais recentemente com o Gabriel Medina, que se tornou campeão mundial de surf. Do nada, todo mundo tava com os olhos voltados pro tênis, porque tinha um jovem brasileiro que tava lá mandando bem nos campeonatos mundiais. E mesmo sem entender nada das regras do tênis, a gente passou a acompanhar a trajetória do Guga, que em 1997 chegou até o famoso Roland Garros, que é o torneio mais importante para os tenistas. É a Copa do Mundo do tênis. E não é que com 21 anos ele levou o primeiro Roland Garros do Brasil para casa? Você lembra disso? Porque foi um título muito comemorado. E atenção, esta é a melhor notícia da história do tênis brasileiro, uma das melhores do esporte no Brasil dos últimos tempos. O brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, é o campeão de Roland Garros, aberto de tênis da França. Guga derrotou o espanhol Sergi Bruguera por 3-0 com parciais de 6-3, 6-4, 6-2. A comoção foi nacional, né? E todo mundo sabe o fenômeno que o Guga virou depois disso. Tinha papete do Guga, chinelo, brinquedo, tudo que você imaginar tinha. E eu tenho certeza que muita criança pediu uma raquete pros pais de presente. Essa foi uma notícia que ninguém esperava. Em 1999, ele ficou nas quartas de final do torneio de Wimbledon. Mas em 2000 e 2001, foram mais 2 Roland Garros pro Brasil. Tipo assim, existe tênis antes de Guga e depois de Guga por aqui. Tanto que até hoje não surgiu mais nenhum nome com tanta influência no tênis depois dele. Só o tênis do Seninha. No finalzinho dos anos 70, acontecia uma coisa inédita que as pessoas comuns do mundo inteiro nem faziam ideia que era possível. Nasceu na Inglaterra o primeiro bebê de proveta, ou seja, que não tinha sido fecundado por meios, se você me entende, tradicionais, né? E isso foi uma notícia muito impactante, porque deu esperança para muitos que tinham problemas relacionados à fertilidade. Você lembra disso? O nascimento do primeiro bebê de proveta foi manchete em todos os jornais do mundo. O bebê, uma menina, nasceu na cidade de Oldham, na Inglaterra. A história do bebê de proveta começou há 9 anos, quando Leslie Brown, hoje com 32 anos, se casou com o motorista de caminhão John Brown. Leslie, que tem obstrução nas trompas, não podia conceber normalmente. O casal procurou vários médicos. Acabou consultando o Dr. Patrick Stapleton, que há 12 anos pesquisava uma nova técnica, a fecundação fora do útero. O lance é que foi aí que se deu o primeiro passo na inseminação artificial, porque ao contrário do método tradicional, no caso da fertilização in vitro, é feito o recolhimento do espermatozoide e do óvulo e ambos são fecundados em laboratório e só depois são colocados dentro do útero da mãe. No Brasil, o primeiro caso aconteceu em 84 no Paraná e serviu para mostrar para o pessoal como que a nova tecnologia já estava disponível para a gente. Outubro de 1984, domingo, dia histórico para a medicina brasileira. Nasce em uma maternidade de São José dos Pinhais, Ana Paula Caldeira, o primeiro bebê de proveta da América Latina. Só que do mesmo jeito que a notícia inesperada alegrou os casais inférteis, ela não foi nem um pouco bem recebida pelos setores mais conservadores e religiosos do país. Como foi pego de surpresa, o Brasil precisou construir uma lei do zero para a inseminação artificial, tipo assim, quem podiam ser os doadores e quem podia fazer ou não. Na época, só homens e mulheres casados podiam recorrer a essa técnica aí, mas anos depois essa obrigação caiu por terra e hoje não é mais necessária, né? Ainda bem, porque não tem necessidade nenhuma de ficar segregando.
Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e até então a União Soviética brigaram para ver quem que era o país mais avançado na tecnologia. Eles faziam isso através de quê? Quem chegar na Lua primeiro é o campeão! Aí o mundo ficou aqui de pipoquinha, né? Vidrado nessa competição chamada Corrida Espacial, que fez o homem orbitar a Terra, enviar animal para o espaço e pisar na Lua. Nos anos 80, as operações da NASA ainda estavam a todo vapor, com experiências bem-sucedidas que davam a sensação de que em pouco tempo a humanidade já está dominando o universo, né? Outros planetas e tudo mais. Em 1982, a NASA lançou a primeira missão do Challenger, que foi o terceiro ônibus espacial construído pelos Estados Unidos. Em 83, o Challenger fez história, carregando a primeira tripulação com astronautas negros e uma astronauta mulher a bordo, sendo que essa era a 9ª expedição que o foguete já estava fazendo. Nada parecia conseguir impedir os avanços da NASA, e a cada lançamento, mais e mais pessoas acompanhavam pessoalmente e cada vez mais emissoras transmitiam ao vivo. Só que no dia 20 de julho de 1986, quem assistiu ao lançamento do Challenger ficou chocado vendo que o foguete se transformou em uma bola de fogo, só 73 segundos depois do lançamento. Você lembra disso aí? Foi o pior acidente desde o começo da conquista do espaço há 25 anos. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada. Toda a tripulação está morta. A NASA ainda não tem uma explicação para o acidente. A notícia se espalhou pelo mundo e pegou muita gente de surpresa, já que a NASA parecia assim, infalhável, não falhava nunca. E até mais do que o acidente, o que surpreendeu mesmo o mundo foi que ele poderia ter sido evitado. Teve uma investigação que o presidente da época pediu, que era o Ronald Reagan, né? Ele descobriu que a temperatura do dia de lançamento estava abaixo de 0. E isso podia prejudicar a missão, porque o frio, ele tipo contraía os propulsores do foguete, sabe? E como veio o calor do combustível ali, que ele queimava, quando ele levantou o voo, ele aquecia e expandia. Mesmo sendo avisados pelos técnicos, os comandantes decidiram prosseguir para cumprir o cronograma espacial. Só que uma contração, né, que esse movimento aí de expande e diminui, fez com que um dos propulsores explodisse diante dos olhos de todos que acompanhavam o lançamento, e se tornando assim uma das maiores tragédias espaciais de todos os tempos. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E ó, muitas tragédias, muitas notícias inesperadas, né? A gente pode trazer mais aqui porque tem um monte. E se você gostou, você vai gostar de outros vídeos que tem aqui no canal, tá? Então vai lá, ó, vai assistir os vídeos que tá bem show. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!